Se você chegou até aqui, é porque você é um najoanático como eu. Então vamos juntos se embrenhar no fantástico mundo de Najwa? Hoje com 50 fatos sobre a Najwa Ninri. Vocês não podem se esquecer, gente. Se inscreve, dê um like. O nome dela é Najwa Ninri Urhoticocheia. A origem desse nome é árabe. Najwa significa êxtase. Ninri significa tigre ou tigresa. Urhoticocheia, eu não sei o que significa. Ela é espanhola, de Pamplona, e nasceu dia 14 de fevereiro de 1972. Inclusive lá na Espanha também se comemoram o Dia dos Namorados nesse mesmo dia. Já a adolescência ela passou em Bilbao, onde ela adorava ir para a praia e surfar. Até hoje, em várias entrevistas, ela fala que sente muita falta de ter tempo para ficar tanto na praia como ela ficava. Bom, como a gente viu pela data de nascimento, ela é uma aquariana. Vamos falar agora sobre a descendência dela. A mãe dela é espanhola e o pai dela é da Jordânia. Inclusive, me perguntaram lá no Instagram se ela vai para a Jordânia, se ela tem contato. Na verdade, a última entrevista que eu vi a Najwa falando sobre isso foi quando o pai dela faleceu, que ela foi em 2014 para a Jordânia no enterro do pai. Ela até estava voltando e deu essa entrevista aqui, ó. Ela tem um irmão que é de pai e mãe, que é o Karim. O Karim mora na China. Ela também tem outros irmãos, por parte de pai e por parte de mãe. Anitta é a irmã que ela se mostra mais próxima. Inclusive, ela sempre tá em festas de família, junto com a mãe, com a Anitta, numa casa de campo da Anitta. Vocês me perguntaram muito sobre qual a relação da Najwa com o filho dela, quem é o filho dela, quantos filhos ela tem. Então vamos lá tirar todas essas dúvidas sobre o Tel Nabil. Tel Nabil nasceu em 2004. O nome dele significa Deus Nobre. Com relação à relação dos dois, ela fala o quanto mudou a vida dela e de uma forma muito carinhosa. Uma das entrevistas que eu gosto muito de ver é quando ela fala que ela se tornou uma loba mala. E hoje em dia ela continua falando sobre isso, o quanto o Tel é importante, o quanto ela aprende com o Tel e o que é mais importante para ela passar para o filho dela. Ela fala que é a liberdade. Deixar com que ele escolha o que ele realmente gosta, o que ele realmente quer ser. Então, ela sempre deixa isso muito claro. Tanto que, na maioria das entrevistas, as pessoas perguntam para ela se ele gosta das músicas dela. E ela fala, basicamente, que ele gosta de coisas que as pessoas da idade dele gostam, né? Então, que provavelmente ela não está na playlist dele. E duas coisas que ela fala que aprende muito com ele é sobre como mexer nas redes, que ele está sempre atualizando-a de como fazer, tal, e pondo ela com o pé no chão. Ele faz com que ela tenha uma rotina e faz com que ela se ponha no lugar dela, de uma pessoa comum, e ela gosta muito disso. Najwa casou uma vez. Casou por volta do ano de 1996, se batizou na mesma semana. Casou depois de 7 meses de encontrar o parceiro dela. Ela casou com Daniel Calpassoro, o diretor. No casamento, ela comeu lagosta. E a única foto que tem desse casamento são os dois de costas fugindo. Viveu 7 anos com Daniel. Com este diretor, ela fez 4 filmes: Salto ao Vazio, Passarres, As Ciegas e Asfalto. A música que ela gostaria de ter composto é This Is Love, de Bob Marley. Inclusive, em vários shows dela, ela canta uma palhinha dessa música. Ela não pensava, quando criança, em ser atriz. A primeira pessoa que falou para ela que ela levava jeito de ser atriz foi o primeiro professor de balé dela. E depois, mais tarde, um namorado chamado Igor. Igor insistiu em ela fazer aula de interpretação e ela foi. Ela foi fazer aula na escola William Layton. E logo depois conheceu o Daniel, com quem começou a fazer os filmes aí. O primeiro filme foi com o Daniel, Salto ao Vazio. Inclusive, numa entrevista que ela deu, o entrevistador pergunta para ela: por que você se tornou atriz? E ela fala assim: foi por amor.
Primeiro por um namorado que eu tive, que me incentivou a fazer aula de interpretação, e depois eu fui com o Dani fazer os filmes. Em 2014, ela posou nua. Ela só aceitou pousar nua porque a revista aceitou que ela fizesse as fotos de peruca interpretando uma personagem que tinha a ver com o disco dela, da época que ela estava lançando, que é o Hot Race. Ela sempre deixa claro que é uma pessoa muito reservada, tanto que as pessoas a denominam como uma pessoa misteriosa. O primeiro disco dela, No Blood, ela não quis fazer show ao vivo. Najwa fala que entre interpretar e cantar é uma escolha muito difícil, mas que ela sempre fica com cantar, porque cantar ela compõe, ela cria, e é aquilo que ela acredita. A primeira banda que ela participou chamava Respect, e ela interpretava Aretha Franklin. Como a Aretha Franklin cantava num tom muito alto, chegou um momento onde ela não queria mais interpretá-la e foi procurar uma banda onde ela pudesse cantar suas próprias músicas. Foi aí que Carlos Galante apresentou Najwa e Carlos G. Eles se conheceram e formaram o primeiro grupo que a gente conhece, que existe até hoje, que é o Najwa Jean. O primeiro single que eles lançaram foi Like Those Roses. Com Najwa Jean, ela tem 3 discos: No Blood, Till It Break e Bonzo, e muitos singles. Aliás, tenho que falar que Najwa é a rainha dos singles. Najwa fala que é muito ciumenta, inclusive os ciúmes dela foi um dos motivos porque Najwa Jean teve um intervalo aí muito grande entre o primeiro e o segundo disco. Eles brigaram, porque na época No Blood estourou, e aí eles ficaram muito conhecidos. E muitos cantores começaram a chamar Carlos para produzir eles. E aí ela ficou meio de lado, porque ele precisava produzir, ele estava ali começando uma carreira também, e ela se sentiu sozinha, e aí eles deram uma brigada e tiveram aí um intervalo de 10 anos até Till It Break. Mas nesse intervalo ela não ficou sem cantar, ela foi fazer vários discos. O primeiro disco solo dela foi Carefully, mas depois ela fez Walkabout, Mayday, Como Animal, Donde Rugen Los Vulcanes, Hot Race, Viene de Largo e Ama, por último, que a gente super conhece. Bom, ela fez uma cirurgia na garganta por causa de um nódulo bociático que ela teve, que estava muito grande. E ela ficou sem falar por vários meses, inclusive ela achou até que não ia voltar. E no meio desse intervalo aí, foi a primeira vez que ela começou a compor em espanhol. E deste momento surgiu El Último Primate. E a primeira música que ela compôs desse álbum é Me Tiene Que Doler. Falando deste álbum e dessa música em específico, a música começa: pequenas flores azuis ardem sobre meus pés. E aí eu vou falar das tatuagens. Visivelmente, que a gente conhece, Najwa tem 2 tatuagens. Uma que é uma flor azul, aqui bem pequenininha, que eu acho super que tem a ver com esse momento, mas ela nunca falou sobre isso é o que eu acho. E ela tem bem grande aqui, escrito Daniel, que é o rapaz com quem ela casou, o diretor, que também tinha uma tatuagem dela, aqui na nuca, escrito Najwa, e que ele cobriu com uma águia. Em todos os stories que ela faz com animais, ela mostra um amor incrível por todos os animais. Ela já fez stories quando ela estava no deserto gravando a Zulema, ela já fez stories mostrando lagartinho, ela já fez stories com gato. Então dá pra ver que ela gosta muito de animais. Inclusive ela fala que, com relação a Zulema e ao escorpião lá que ela teve que gravar, ela gosta de todos os animais, mas que ela não tem tanta afinidade assim com esse tipo de bicho. Inclusive, ela tem uma cachorra hoje em dia, a Bala. A Bala é uma cachorra loba. Em todos os seus personagens ela utiliza uma coach, a Paz Gomes, que está com ela há muito tempo. Para construir seus personagens, ela busca sempre estudar o psicológico do personagem. E ela fala que uma das coisas mais interessantes em ser atriz é a capacidade de entender pessoas das quais ela não é. O personagem que ela achou mais complicado de fazer foi Lila Kassen, do filme Quem Me Cantarás, porque Lila sofreu um trauma e ela tem amnésia. Então, ela é uma pessoa vazia, ela é uma pessoa com muitas dores e vazia.
E interpretar aquilo, passar por uma câmera algo vazio, foi muito complicado. Bom, com relação a Zulema, quando ela estava para gravar a última cena, a cena fatídica. Ah, Pina, não gosto de você. Ela teve uma cólica de rim muito forte e foi hospitalizada. E teve que gravar essa cena com febre. Hoje em dia ela mora em Madrid, mas ela tem uma casa de campo onde ela passa muito tempo. Inclusive, na quarentena dela, ela passou na casa de campo. Ela chama de Casa do Monte. Eu achei muito legal a história. Ela escolheu uma casa onde era um vagão de trem que fazia Paris-Lisboa na década de 40. E a casa foi construída utilizando as ferragens deste vagão. Ela disse numa entrevista que não come unha, que o filho dela come, mas que ela não come unha. Nájua é fumante e ela faz o cigarro. Gente, aqui no Brasil a gente está acostumado a comprar o cigarro. A gente vai na padaria ou no barzinho lá do lado da esquina e compra o cigarro. Pelo que eu entendi, eu nunca fui para a Europa, mas pelo que eu entendi, lá na Europa muitas pessoas costumam comprar o tabaco e a folha e fazer o cigarro, tá? Tipo um cigarro de palha, mas o que ela usa é tabaco mesmo. Com relação à religião, ela fala que a família dela é cristã. E aí perguntam para ela, e muitas, principalmente agora em Ama, perguntaram para ela muito se ela acredita em Deus e no que ela acredita. Mas desde os primórdios ela fala a mesma frase. Ela fala assim, que a primeira pessoa do verbo crer e criar é a mesma, é eu creio. Então, quem crê, cria. Quem cria, crê. E aí ela fica nesse jogo de palavras muito interessante. O disco Ama foi dedicado principalmente à sua mãe. Ela se viu durante a quarentena cantarolando as músicas de Ama e relembrando esses momentos dentro da casa dela que traziam paz para ela. E ela descobriu que essas músicas foram feitas pós-guerra. Então ela diz que fez esse disco para trazer um pouco de paz num momento tão delicado que a gente estava vivendo também com relação à pandemia. Ama em basco significa mãe, ama é de amar. Com certeza vocês querem saber se ela namora. Ela namora, acredito aí que desde 2012, 2013, ela tá com o Alejandro. Bom, pessoal, é isso. A gente acaba por aqui. Foram 50 fatos de Nájua. Qualquer coisa que vocês quiserem saber a mais, escrevam aí nos comentários. Não esqueçam de curtir, de dar like, de ativar o sininho. Até mais!